Você já se perguntou se a imagem que você ou os outros têm de você corresponde a quem você realmente é? Correspondem ao seu estilo de vida? Se você ainda não se questionou a esse respeito, então considere a pergunta como uma provocação, né? Ou uma autorreflexão. Antes de continuar, vamos definir o que é imagem? Imagem é um conceito que a pessoa tem em relação a uma outra pessoa, ou a uma marca, ou a um produto. A partir do quê? A partir das suas experiências, a partir das suas crenças, a partir dos seus valores. Segundo a ideia do viés inconsciente, todos nós possuímos um conjunto de estereótipos sobre diferentes tipos de pessoas, né? Isso a partir sempre das nossas vivências, né? As nossas vivências ao longo da nossa vida. Por isso, quando conhecemos alguém, o nosso cérebro ele nos ajuda a criar uma imagem pré-concebida da pessoa, né? A gente imagina a pessoa e já imagina sobre ela alguma coisa sobre ela. Né? Tende a ser, uma percepção tendenciosa, porque a gente acredita enxergar as pessoas como elas são, mas na verdade a gente está vendo elas a partir do que a gente quer ver. Dessa maneira, em certo nível, podemos nos considerar preconceituosos, pois costumamos olhar uma pessoa e já imaginar o seu estilo de vida e a sua personalidade sem ao menos saber quem que a pessoa é, né? Às vezes a gente não escuta nem a voz da pessoa, tendo como base apenas o quê? As nossas crenças e as nossas experiências individuais. Um outro ponto interessante é que a gente leva mais ou menos de 6 a 30 segundos para formar opinião sobre uma outra pessoa. E na maioria das vezes não existe uma segunda chance, sabe, para mudar essa ideia. Então a gente viu, criou e aí ficou. A imagem que alguém constrói a nosso respeito, ela parte de uma comunicação verbal, que está relacionado ao quê? Com a forma como a gente fala, com a maneira como a gente se expressa e também relacionada com a comunicação não verbal, que tem um maior peso e está relacionado ao quê? As nossas, né? Tá relacionado à nossa aparência, está relacionado ao nosso cheiro, à nossa expressão facial, está relacionado à nossa linguagem corporal, à nossa postura gestual e também até ao nosso cuidado com a higiene pessoal. Por conta disso, eu volto à pergunta inicial. Você ou as pessoas à sua volta, elas te veem da forma como você gostaria de ser percebida? Especialmente nós mulheres, tendemos a escolher aquilo que a gente não gosta em nós, quando na verdade a gente deveria esquecer o que não nos agrada e sim evidenciar as nossas qualidades, né? A gente deveria valorizar os nossos pontos fortes, aquilo que a gente gosta na gente. Uma das maneiras de fazer isso é, por exemplo, escolher uma roupa adequada para a nossa silhueta, para o nosso formato de corpo, né? O nosso tipo de corpo. As roupas, elas têm formas, elas têm texturas, têm linhas, estampas, elas têm proporções e padronagens que podem nos alongar, podem encurtar, podem afinar, podem alargar, né? E isso ela pode fazer com as diferentes partes do nosso corpo. Além disso, você tem as cores, né? Então as cores das roupas, elas podem influenciar a forma como a gente se sente e como as pessoas elas nos percebem. O vermelho, por exemplo, ele pode deixar a gente mais sedutora, né? Deixar a gente mais confiante. O amarelo, ele pode melhorar a nossa comunicação. O laranja, ele aumenta a nossa autoestima e melhora o nosso humor. O azul, ele nos deixa mais calmas, enquanto o verde vai nos ajudar a manter mais o equilíbrio. Enfim, as cores elas podem ser grandes aliadas. Tem uma frase da Nina Garcia que eu gosto muito, que é a seguinte: o estilo surge quando a gente sabe quem a gente é e quem a gente quer ser no mundo. Então, independente da moda, o que eu sugiro para você é que você siga o estilo que tem a ver com você, né? O estilo que te faz se sentir empoderada, que te faz se sentir autoconfiante, que faz você se olhar no espelho e gostar de você. Não deixe para você caprichar no seu look apenas quando você vai sair ou em ocasiões especiais. Procure se valorizar e se cuidar todos os dias.
Qual é a imagem que você quer passar sobre você?